Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Sou Naji Ahmad e você está no DEX, no Direito com Excelência. Gente, nós estamos trabalhando a quebra da cadeia de custódia, né? Mas não adianta nada falar em quebra da cadeia de custódia sem falar com vocês sobre cadeia de custódia. Primeiro vamos falar sobre a cadeia de custódia. Então esse módulo agora, esse trabalho aqui, nós trabalhamos toda uma visualização de direito, mas presta atenção aqui, nesse módulo. Porque esse módulo nós vamos estar falando diretamente sobre cadeia de custódia. Bom, cadeia de custódia nasceu com o pacote, tá? Você tem um pacote anticrime, vamos falar, não é que nasceu, né? Você tem ele mais especificado. O 158 já existia, estava lá no CPP, mas você teve aí o incremento, e vamos falar sobre esse incremento. O pacote anticrime, né, vamos colocar dessa forma, é a Lei 13.964 de 2019, endureceu algumas situações. Você tinha lá o tempo, né, de limite de pena, né, no Brasil, de cumprimento de pena de 30 anos, passou para 40. Ele passou a exigir 70%, né, de cumprimento de pena para que o apenado possa progredir do menos rigoroso para no caso reincidente. Então, você tem algumas situações do pacote. Mas nós não vamos falar sobre o pacote anticrime aqui. Isso aqui é um outro assunto, tá? Uma outra situação. Nós estaremos falando aqui agora sobre a cadeia, tá? A cadeia de custódia. Não se pode duvidar, eu não posso nem brincar em falar uma coisa assim, que uma das coisas deliciosas que nós tivemos, né, dentro do pacote, eu falo com toda clareza e todos os advogados também, que nós temos assim, batemos palmas, foi o juiz de garantias. Maravilha, né? Onde você tem assim, o juiz de garantias, onde é a pessoa que vai se responsabilizar somente pela parte investigativa, né? Investigativa, enquanto outro juiz vai trabalhar, vai ser responsável pela prolação da sentença. O CNJ já se posicionou nessa parte, então nós temos aí algumas coisas vindo. O STJ, o STF, STJ, todos falando sobre essa parte do juiz de garantias, então nós temos aí, é um outro assunto, tá? Nesse momento, nós vamos falar sobre o acréscimo do 158A até 158F, propriamente dito. Então, presta atenção. Cadeia de custódia é o conjunto de todos os procedimentos utilizados para, aí eu tenho que ler, manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais, tá? Ou em vítimas de crime para rastrear sua posse e o manuseio a partir do reconhecimento até o descarte. Ponto. É o conjunto de todos os procedimentos, cronologicamente. E um detalhe mais sério, quem pegou, quem manuseou, ter isso em mãos, cadeia de custódia é isso. Então, cadeia de custódia, meus queridos, minhas queridas, é o par e passo. Então, o que você entende como sendo um elo, vários elos, e nesse elo onde você vai estar detectado tudo o que aconteceu. Para isso, lei seca agora. Temos que ler. Lei seca. Vamos para o artigo 158, tudo bem? Todo mundo comigo aí, dá uma olhada no artigo 158, tá bom? E vamos embora. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito. Nós já lemos sobre isso aí. Direto ou indireto. Não podendo supri-lo, a confissão do acusado.
parágrafo único. Dar-se-á prioridade à realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva, 2 pontos. 1. Violência doméstica e familiar contra a mulher. 2. Violência contra criança, adolescente, idosa ou pessoa com deficiência. Agora começa o artigo 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes para rastrear sua posse e manuseio, a partir de seu reconhecimento até o descarte. Parágrafo 1º. O início da cadeia de custódia dá-se-á com a preservação do local do crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio. Parágrafo 2º. O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação. Parágrafo 3º. Vestígio é todo objeto ou material bruto visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal. 158-B, artigo 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes etapas. 1. Reconhecimento. Ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial. 2. Isolamento. Ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar o ambiente imediato e relacionado aos vestígios e locais do crime. 3. Fixação. Descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime ou no corpo de delito e a sua posição na áreas de exames, podendo ser ilustrada por fotografias, filmagens ou croquis, sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo atendimento. 4. Coleta. Ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial, respeitando suas características e natureza. 5. Acondicionamento. Procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas, para posterior análise com a anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o acondicionamento. 6. Transporte. Ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as condições adequadas, embalagem, veículo, temperatura, entre outras, de modo a garantir manutenção de suas características originais, bem como controle de posse. 7. Recebimento. O ato formal de transferência de posse do vestígio que deve ser documentado com, no mínimo, informações referentes ao número do procedimento de unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o vestígio, o código de rastreamento, natureza do exame, tipo de vestígio, protocolo, assinatura e identificação de quem o recebeu. 8. Processamento. Exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito. 9. Armazenamento. Procedimento referente à guarda em condições adequadas do material a ser processado, guardado para a realização da contraperícia, descartado ou transportado com vinculação ao número de laudo correspondente. 10.
descarte. Procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial. Artigo 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela natureza do material. Parágrafo 1º. Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio durante o transporte. Parágrafo 2º. O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características, impedir a contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado ao espaço para registro de informações sobre o seu conteúdo. Parágrafo 3º. O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e motivadamente por pessoa autorizada. Quarto, após cada rompimento de lacre, deve-se fazer constar na ficha de acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o local, a finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre utilizado. Parágrafo 5º. O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente. 158-E. Todos os institutos de criminalística deverão ter uma central de custódia destinada à guarda e controle dos vestígios. E sua gestão deve ser vinculada diretamente ao órgão central de perícia oficial de natureza criminal. Parágrafo 1º. Toda central de custódia deve possuir o serviço de protocolo, com local para conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a seleção, a classificação e a distribuição de materiais, devendo ser um espaço seguro e apresentar condições ambientais que não interfiram nas características do vestígio. Na central de custódia, parágrafo 2º, a entrada e a saída de vestígio deverão ser protocoladas, consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito que a eles se relacionam. Parágrafo 3º. Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser identificadas, deverão ser registradas a data, a hora do acesso. Quarto, por ocasião da tramitação dos vestígios armazenados, todas as ações deverão ser registradas, consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a destinação, a data e hora da ação. Finalmente, artigo 158-F. Após a realização da perícia, o material deverá ser devolvido à central de custódia, devendo nela permanecer. Parágrafo único. Caso a central de custódia não possua espaço ou condições de armazenar determinado material, deverá a autoridade policial ou judiciária determinar as condições de depósito do referido material em local diverso, mediante requerimento do diretor do órgão central de perícia oficial de natureza criminal. Cadeia de custódia. São elos. Acabamos de ler. Agora vamos começar. Recomeçar. Conversar. Definição da cadeia de custódia e ele estuda a prova. Preciso trazer isso para vocês. O que é cadeia de custódia? Conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio, para rastrear a sua posse e manuseio a partir do seu reconhecimento até o descarte. Tudo bem? Essa definição, ela está na portaria número 82/2014 da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Então, a preservação obrigatória da cadeia de custódia é um ato acessório das garantias constitucionais, da ampla defesa,
do contraditório e observância do princípio da paridade de armas e o devido processo legal. Defesa e acusação têm que ter acesso às informações. Tudo bem? Ah, não, a acusação tem, mas a defesa está errado. Ponto. Já começa por aí. Tá bem? Então, a preservação obrigatória da cadeia de custódia é um ato acessório. As garantias constitucionais. Então, você não tem condições de eximir. Você não pode, dentro da legislação que nós estamos colocando aqui, deve seguir o quê? O par e passo. Nós lemos agora o par e passo. É lei seca. Não se fala mais nisso. Tem que seguir. Nosso Brasil é imenso. Então, toda a polícia judiciária tem que ter a sua central, todos os estados. Nós temos que ter tudo documentado. Presta atenção aqui no que é cadeia de custódia. Cadeia de custódia é isso. Passo a passo. Nesse passo a passo, você tem o quê? Uma defesa, você tem toda uma... Vou colocar assim, a manipulação da prova. A prova está lá, aquele vestígio está dentro dessa cadeia. Então, aquilo ali significa liberdade de alguém. Estão entendendo? A liberdade de alguém está dentro do... querendo sim, querendo não, o artigo 158 traz o que deve acontecer. Então, nós temos que ser bem claros e técnicos nessa parte. Presta atenção no que aconteceu no julgado 160.662-RJ, o HC, tá? Lendo. Mostra-se lesiva ao direito à prova, corolário da ampla defesa e do contraditório, constitucionalmente garantidos a ausência da salvaguarda da integridade do material colhido na investigação, repercutindo no próprio dever de garantia da paridade de armas das partes adversas. A preservação da cadeia de custódia exige uma grande cautela, gente, por todas as partes. Tá? Por todos os agentes do Estado. Da coleta à análise, do modo como se manipula, tem que ter um mínimo de pessoas mexendo nesse negócio. O acesso não é um acesso para todo mundo. Tem que ter um número reduzidíssimo de pessoas para mexer, para trabalhar, para ter acesso às provas. Tudo bem? Então, expor menos é proteção e defesa da credibilidade do material probatório. Isso que a primeira coisa tem que visualizar. Cadeia de custódia não é para todo mundo. É para pouca gente manusear. Cadeia de custódia, você assiste nesses filmes norte-americanos aí, o camarada chega assim, tem a sala de prova, né? Todo mundo entra. Não. Tudo bem? Tem uma grade lá e tá lá, o produto do crime tá ali. Todo mundo entra, pega, coloca dentro de uma caixa e sai com ela para parar com isso. Não é assim não. Tudo bem? Bom, nós lemos o 158A, que diz que é uma cadeia de custódia. E tem que repetir. Conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crime, para rastrear sua posse e manuseio a partir do seu reconhecimento. Bom, isso aí é o início. Tudo bem? Mas no início mesmo é o quê? A preservação do local do crime. Aí você vê aqueles filmes, né, CSI, aquela estrutura todinha, onde a pessoa põe lá
5 quilômetros, né? Coloca aqueles negócios, tudo mais e tal. É bonito aquilo. É bonito. Só que no Brasil, gente, aconteceu um crime. Vamos embora, pensa comigo. Acaba de acontecer um crime. Quem é a primeira pessoa que chega lá? PM. Aí aquele primeiro que desceu, que viu o corpo, vai ter que ficar esperando a perícia chegar. Presta atenção. Dia de sábado, em qualquer lugar do Brasil, qualquer centro, acontece um crime, a pessoa está lá estirada, o agente da PM chega, é o agente público. Aí, tem que vir o perito. Dia de sábado, 11 horas da noite. Você compreendeu agora o que eu estou falando? Se estiver chovendo, dia de sábado, 11 horas da noite, depois de uma balada, tum, 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 tum. Tá lá o pessoal, chuva. Aí tá lá o guarda. Você viu essa cena? Essa cena é interessante, não é? Pois é isso que está acontecendo aqui. Então você imagina que a pessoa quando chega e vê aquilo ali, fala, rapaz, nós temos que ficar agora até a perícia chegar. Aí vamos embora, vamos ligar para o perito. São um grupo gigantesco no estado, numa capital. Olha a ironia, Nath, não faça isso, estamos em aula. Mas de repente tem um perito de plantão. Entendeu agora? O que significa isso? Para você que é advogado, eu estou te dando, o ouro. Olha o caminho da quebra. Olha o caminho da quebra da cadeia de custódia, que é no próximo bloco. Mas dá uma olhadinha como é que se monta, tudo bem? Bom, então bora. O rastreamento dos vestígios compreende 10 passos. Vamos embora. Reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e descarte. Bora de novo? Reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e descarte. E são esses 10 passos. Reconhecimento consiste na identificação de todo e qualquer vestígio potencialmente, está na lei, potencialmente, tá? Para a produção de uma prova pericial. É a etapa inicial. Ato de distinguir um elemento com potencial interesse para a produção de uma prova pericial. Item 1. Isolamento, aquela corda amarela, aquela marca amarela, tudo bem? É crucial para a cadeia de custódia. Tem-se o isolamento local do crime e tem como finalidade de impedir o trânsito de pessoas. Morreu. Lá no Rio de Janeiro. Baile funk. Pá, morreu uma pessoa. Polícia sobe no morro. Olha como é difícil. Mas é lei. Está aqui. Etapa crucial na cadeia de custódia tem como isolamento o local do crime e tem como finalidade de impedir o trânsito de pessoas não autorizadas, presta atenção, em um determinado perímetro, a fim de evitar a inclusão ou a exclusão de vestígio que possam corromper a análise e interpretação. É o ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar o ambiente imediato e relacionado ao vestígio do local de crime. Viu como é difícil? Ou você não está entendendo como é difícil esse negócio? A lei está falando que é assim. Cabe a nós, advogados de defesa, mostrar a quebra. Fixação. A fixação consiste na demonstração da distribuição espacial dos vestígios da cena do crime conforme o seu contexto citacional. Antes de qualquer alteração e deve ser feita pelos peritos, olha o nome, oficiais criminais e posteriormente consolidado em um laudo pericial. Gente, quem é que faz o laudo? Perito. Que perito? Estado.
Quem é que pega nesse negócio? O Estado. Se, presta atenção, num dado momento, e é bom você dar uma olhada no estudo de caso. Dá uma olhada lá no estudo de caso que você vai entender o que aconteceu. Quem tem que fazer a perícia? Estado. Mas, se uma parte fizer a perícia, não. Por quê? Estamos na cadeia. Se não for da cadeia, é a quebra. Vocês estão entendendo? Presta atenção nesse item de fixação. Descrição detalhada do vestígio, conforme se encontra no local do crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrado com fotografias, filmagem, croquis, sendo indispensável a sua descrição do laudo pericial, produzido pelo perito responsável pelo atendimento. Tudo bem até aí, gente? Sem angústia? Tá tudo tranquilo? Fala comigo, manda no direct. Olha, não saiba mais aqui, entre em contato. Não fica voando. Presta atenção ainda, vamos embora. Puxado. Coleta. Trata-se de uma das etapas mais importantes. É a hora que eu pego o saquinho, pego lá a bala e coloco no saquinho e fecho. A luva, totalmente, ó, peguei a bala, luva, saquinho, fechei. Tá? Vamos embora. Trata-se de uma etapa mais importante de todo o processo da cadeia do processo, pois, quando realizada de forma inadequada, eu fui lá, tô lá com meu sanduíche gordinho, lindo e maravilhoso, acabei de chegar, olhei assim, tô lá com meu ketchup, meu sanduíchezinho. Olha esses filmes norte-americanos, como é que faz? O cara chega comendo lá um donut, né? Aí chega lá e pega lá com... Olha ali, ele consegue ter raio-x, gente. É demais aquele pessoal. Ele olha de longe, sabe? Tá ali uma bala ali e tudo mais. Ele chega e pega uma pinça. De onde ele tira essa pinça, não sei. Mas ele tira a pinça e coloca. A verdade é outra. Na hora que chega, além de delimitação e tudo mais... Opa, ali tem uma bala, ali tem um pedaço de não sei o quê, um pano tá rasgado. Tá ligado à cena ou é lixo? Não tá ligado à cena. Como é que eu sei que tá ligado à cena? Você tá todo, aquela equipe está sendo trabalhada. Nájio, a equipe de um homem só, ou de duas pessoas. Meus parabéns aos peritos, tá? Meus parabéns mesmo. Bom, ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial, respeitando, presta bem atenção agora, suas características de natureza. É a coleta. Então a coleta, ela é seríssima, tá? Acondicionamento. O artigo 158B, inciso 5, do Código de Processo Penal diz o seguinte: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de forma individualizada de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas para posterior análise, com anotação de data, hora, nome de quem realizou a coleta e o acondicionamento. Transporte. Estamos terminando. Tá? Estamos terminando, pessoal. Presta atenção. Fica aí comigo. Artigo 158. P, inciso 6, do CPP. Ato de transferir o vestígio de um local para o outro utilizando condições adequadas, embalagem, veículo, temperatura e outros, de modo a garantir a manutenção e suas características originais, bem como o controle de sua posse. E com uma visão protocolar. O transporte dos vestígios será feito pelo servidor que efetuar a coleta do vestígio ou por outro agente para o qual a custódia de vestígio tenha sido transferida. A identificação e assinatura do agente que transportou os vestígios devem ser registrados no formulário de cadeia de custódia, bem como a data ou hora. Aí eu tenho que falar um negócio.
Nesse item aqui, um cliente nosso, nosso escritório, está bem tranquilo hoje. Foi feito, gente, uma empresa, contratar uma empresa, licitação para fazer o transporte. Mas não pode não, Nájio? Dá uma olhadinha aqui, ó. Presta atenção. É visão protocolar. O transporte dos vestígios será feito pelo servidor que efetuar a coleta do vestígio. Não era de empresa nenhuma, não. Não era chegar e pegar, colocar dentro de uma Fiorino e ir embora, não. Pois colocaram uma Fiorino, linda, bonitinha, novinha. Olha, falei até a marca do carro. Mas, sabe, bonitinho, baúzinho. Mas não pode, Nájio? Era servidor? Não. Foi contratado? Não. Sabe quantas vezes aquela pessoa entrou dentro daquele recinto? Esse item aqui, deu quebra de cadeia. Mas tudo bem, continua. Recebimento. Os vestígios serão recebidos somente quando acondicionados nos envelopes lacrados e acompanhados do seu respectivo formulário de cadeia de custódia nas sessões da Superintendente da Polícia Técnica Científica, de acordo com as normas de encaminhamento estabelecidas para cada tipo de material e exame solicitado. É um ato formal, gente. É um ato formal. Não é um ato holístico, não. É formal. Após o vestígio, tem que ir. Ou seja, você está mexendo com a prova. Você está trabalhando, manuseando. Então, quanto menos pessoas tiverem acesso a essa prova, está tendo muito. Processamento. Exame pericial em si. Manipulação do vestígio de acordo com a metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado em um laudo produzido por um perito do Estado. Tudo bem? Armazenamento. O armazenamento do vestígio é um procedimento referente à guarda em condições adequadas de material a ser processado, guardado para a realização de contaperícia. Segura a palavra contaperícia. É o ir e vir. Presta atenção novamente. É o ir e vir. Cadeia de custódia, ela tem começo, meio e fim. Então, cadeia de custódia, ela tem o ir e ela vem também. Então, no momento que a pessoa faz uma perícia, esse mesmo material, esse vestígio, tudo que foi coletado, pode ser refeita a perícia. Compreenderam? É muito sério isso aqui, porque você tem todo um trabalho para a perícia. Ah, foi feita a perícia uma vez só e pronto. Não, mas eu posso fazer novamente. O material está lá. Esse material deverá ser contrapericiado, porque nós temos o contraditório. Lembra que foi falado uns minutos atrás, quando nós começamos? Direito tutelado. Eu tenho a liberdade, então ninguém pode mexer com minha liberdade, não. Se querem tirar a minha liberdade, querem tirar a liberdade de uma pessoa, tem que ter um motivo. E esse motivo tem que ser sério, porque mexe com a Constituição. Tudo bem? Então nós estamos aqui dentro de uma visão técnica científica. Então se ele foi periciado, ele vai ser contrapericiado. Aí depois ele vai ser descartado ou transportado com vinculação ao número do laudo correspondente. Aí temos o último, descarte. É o procedimento referente à liberação do vestido, respeitando a legislação vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial. Presta atenção. Todos os institutos, isso você encontra no 158E, todos os institutos criminalistas deverão ter uma central de custódia destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser vinculada
diretamente ao órgão central de perícia oficial da natureza criminal. Pessoal, o que é importante nessa parte toda de cadeia de custódia? Coloca na sua cabeça, é o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio, coletado em locais ou em vítimas de crime, para rastrear sua posse, seu manuseio, a partir do seu reconhecimento até o seu descarte. Quando você tem todo um trabalho, e aí você encontra toda a definição, quando você encontra todo, desde o reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e o próprio descarte, se num desses itens ocorrer uma falha, temos a quebra da cadeia de custódia. Compreenderam? Cadeia de custódia é um ato administrativo cronológico. Não se aceita erros. Onde tiver erro, tem quebra. Tudo bem? Parabéns, você chegou ao fim desse módulo. Você está no DEX. Sou Nage Arma. E aqui é o lugar para você experimentar mais e mais. Vamos para o próximo bloco. Beijo, coração.